Pessoal, eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0 Mais, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos, curiosas, interessadas e conectadas. A gente fala sobre moda, sobre beleza, sobre bem-estar, traz dicas e sugestões de diversão e também pessoas para dividir um pouquinho da experiência de vida e profissional para nos inspirar. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como o estado de flow pode alavancar a força das mulheres 50 a mais. E para isso eu tenho o prazer de conversar e bater um papo aqui com o Cadu Lemos. A gente já se conhece há muito tempo, mas não preciso falar quanto. Não falar quanto tempo, porque aí entrega tudo, entendeu? Não, senhor. Mas antes de começar o bate-papo, eu vou falar um pouquinho do perfil do Cadu, né, Cadu? Obrigado. O Cadu é flow hacker, pesquisador, autor, palestrante e é especialista na ativação do estado de flow. Parceiro no Brasil da Alea, se eu falei certo, Simulations, e do Flow Leadership Institute, ligado ao professor Mihaly. E eu só vou falar o primeiro nome, porque eu não sei falar o sobrenome. É uma sopa de Sempre. Letrinha, né? Fala você. Então, é o professor Mihai Csikszentmihalyi, que, inclusive, era uma lenda viva. Ele se foi agora no final do mês passado, eu não sei quando é que vai passar agora esse nosso programa, mas ele morreu no dia 20 de outubro de 2021. E foi uma perda gigantesca, mas ele deixa um legado enorme que a gente vai honrar. E o Csikszentmihalyi é o grande nome do Flow. A gente vai falar mais disso daqui a pouco. Mas é um nome difícil, né? Depois eu ensino como é que fala de jeito fácil. Tá bom. E tem uma coisa aqui, na verdade, que eu não falei, mas que pela voz do Cadu vocês já devem ter percebido, porque ele foi radialista no passado. Então, daí esse vozeirão que ele tem aqui. Ô, Cadu, mas primeiro, super obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui para bater um papo na Estilo 5.0 mais, viu? Eu que agradeço, eu fico muito feliz pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês. Que bom. Então, eu vou começar pedindo para você explicar para a gente, afinal de contas, o que é estado de flow. Então, isso me dá a oportunidade de falar do professor Mihai Csikszentmihalyi, né? Que é uma figura maravilhosa. Eu vou até ensinar vocês aqui, vou dividir a tela. Olha só que legal, me preparei. Entrou? Ótimo. Olha aí, Mihai Csikszentmihalyi, essa figura querida que viveu uma vida extremamente interessante e muito dedicada a entender o que é esse estado ampliado de consciência. Então, eu vou falar um pouco do que é o flow, com base, inclusive, na pesquisa do professor Csikszentmihalyi, que foi o primeiro cara a se debruçar sobre essa sensação, que é uma sensação universal, que todos nós temos, que todos nós vivemos, né? E que pode ser acessada a qualquer momento de forma consciente. O que a gente não sabia, e que é o que ele traz para nós, é que existem condições para você trazer isso de forma voluntária. E ele começou estudando isso, e por acaso, quando era criança, ele viveu uma situação muito peculiar. Ele tinha 7 anos durante a Segunda Guerra Mundial, e a família dele, húngara, ficou segregada na Itália durante criaram-se os campos de isolamento, não eram bem campos de concentração, mas ele ficou lá. Os irmãos estavam na frente de batalha, um deles morre na frente de batalha, o irmão mais velho, e um outro vai preso, vai para a Sibéria, sei lá para onde, aí fica num campo efetivo. E ele, com 7 anos, fica com os pais nesse lugar. Ele é nascido, na verdade, onde é hoje a Croácia, mas na época era o Império Italiano. Mas a família dele é oriunda da Hungria, na verdade, da Transilvânia, o nome Csikszentmihalyi. Uma grande mistura. E ele lá, durante os dias que eram morosos, demoravam muito para passar, um lugar, né, triste que era, por conta de uma situação do momento, ele descobre o xadrez. E quando ele descobre o xadrez, ele percebe que durante o momento que ele está jogando e está olhando, conectado com o tabuleiro e as peças, tudo à volta dele some e o tempo passa muito mais rápido. Ele guarda essa sensação. Mais adiante, jovenzinho, com 16, 17 anos, na Suíça, ele assiste
no pós-guerra, né, uma palestra do Carl Jung. E aí, definitivamente, ele fica movido pelo interesse na psicologia, no autodesenvolvimento, na condição humana. E ele já trabalhava ali, fazia um bico de fotógrafo de um jornal, ele consegue uma bolsa na Universidade de Chicago e chega nos Estados Unidos com $50 no bolso e essa bolsa de estudos para estudar psicologia na Universidade de Chicago. Não só ele estuda, como faz o seu PhD, e aí vira chefe da cadeira de psicologia da Universidade de Chicago e começa esse trabalho de pesquisa daquilo que era uma sensação que ele já desconfiava, que ele precisava entender, que era o que é um momento de plenitude, de ser muito bem-sucedido, de que as coisas passam de forma, né, como se fosse uma felicidade, né? Momento de felicidade. O Limite, ele queria entender um pouco isso. Muito inspirado também por um contemporâneo dele, que era o Maslow, que fez algumas pesquisas sobre o estado de alta performance, picos de performance, né? E ele começa nos anos 70 a fazer essa pesquisa e conclui em 75, quando ele lança o primeiro livro dele, que é o livro seminal, que é anterior a esse que eu mostrei. Esse que eu mostrei foi relançado no Brasil ano passado, em 2020, em novembro, tem um ano mais ou menos, um pouco mais, e ele é uma revisita à edição mais definitiva da pesquisa dele, onde ele descobre que as pessoas responderam. Ele pesquisa gente de todas as profissões e origens, executivos, médicos, cirurgiões, enfermeiras, atores, atrizes, bailarinos, músicos de jazz, de orquestra, xamãs, médiums. Ele vai conversar com um monte de gente. E ele conclui que as pessoas respondiam para ele que felicidade era quando tudo na vida delas fluía de maneira natural. Ou seja, as coisas aconteciam fluindo. A palavra era essa, fluência, natural, sem ruído, sem interrupção. Parece que alguém está fazendo para mim. E aí ele descobre que a pesquisa dele não era aquela que ele tinha imaginado, era sobre isso, sobre essa palavra, que no Brasil, infelizmente, não sei se por conta do Google Translator, mas o fato é que aqui você vai achar muita literatura do estado de flow como estado de fluxo. Não é bem isso que o professor queria dizer, ele queria dizer fluidez mesmo. Fluidez é diferente de fluxo. Então, dá esse desconto para as traduções equivocadas, mas tem muito material para pesquisar sobre isso. E isso se tornou, de fato, a grande pesquisa da vida dele. A partir daí, ele escreve, desse primeiro livro, ele escreve mais 27 livros, mais ou menos. Ele tem quase 30 livros sobre o tema criatividade e flow, flow nas organizações, flow no esporte. Ele se dedica muito ao estudo dessa condição que a gente chama de um estado ampliado de consciência. Então, para responder à tua pergunta, contei esse histórico do professor, mas dito por ele mesmo e por nós, que a gente, né, carrega a bandeira dessa pesquisa. Eu não só tive a honra e o privilégio de ser parceiro dele, do time dele, da equipe dele, em um programa para empresas, que é com a Alias Simulations, que é o Flow is Good Business, Flow é bom negócio, mas a definição de outros pesquisadores de Flow mais contemporâneos, inclusive, que chegaram depois dele, que estão usando a tecnologia do neurofeedback, da ressonância magnética funcional para avaliar os estímulos, o que acontece no cérebro em tempo real e tal, e todos dizem o seguinte: Flow é universal, Flow todos nós podemos ativar, você precisa de condições para isso. Essas condições podem ser buscadas de forma voluntária, consciente, ou gatilhos, como a gente chama. Então, Flow é aquele momento que você está tão envolvido numa atividade que nada à tua volta parece fazer a menor diferença, como se você e a atividade fosse um só. O tempo passa de uma forma muito estranha, pode passar muito rápido ou muito devagar, depende do que você está fazendo. Eu tenho relatos, por exemplo, no esporte, o surf, por exemplo. O surfista, quando está em flow, ele diz: eu, a prancha e o mar somos a mesma coisa. Nós somos um só. O alpinista, eu e a montanha. Eu fotografo, gosto muito de fotografia, paisagem principalmente. Quando eu vou fotografar, eu percebo, né, aquela conexão, aquele momento, que é o quê? É um objetivo que eu tenho. Então, eu tenho uma meta, eu tenho uma condição de ambiente externa, são os gatilhos que a gente chama, né? Eu estou focado, então o foco é uma das condições para o flow. Então, o foco traz o flow segue o foco. Qualquer atividade que você esteja engajado, que tenha significado para você, e aí vou dizer, pode ser um esporte, como eu mencionei, pode ser um hobby, como o da minha fotografia,
Pode ser uma conversa com um amigo, com alguém que você está conversando, que você se perde nessa conversa. Pode ser uma leitura, pode ser escrever um documento, preparar um artigo, uma apresentação, uma planilha de Excel, não importa. Se você estiver realmente engajado naquilo, com todo o teu foco, muito provavelmente, em algum momento, você não vai mais perceber nada à tua volta. Você entra como se fosse um túnel. O Ayrton Senna tem uma declaração dele no documentário Senna, que saiu alguns anos atrás, e ele conta em inglês, porque o documentário foi produzido na Inglaterra, mas tem disponível até, depois eu posso mandar um link para as pessoas assistirem. E ele diz que, para ele, numa volta específica, que ele estava em Mônaco, em 1988, era um sábado de classificação, ele estava fazendo a classificação, o treino classificatório para ver quem largava em primeiro, ele consegue abrir quase 1 minuto de diferença, uma coisa inimaginável hoje em dia. A Fórmula 1 é muito parecida, são décimos, centésimos, milésimos de segundo, e lá ele consegue abrir 55 segundos do principal rival dele, que era o Alain Prost, com um carro igual ao dele. Eles eram da mesma equipe. E ele relata, naquele momento, naquele dia, naquela hora, era como todo o circuito fosse um túnel só. E eu não via mais nada, era tudo, eu só ia. E esse relato dele é um dos relatos mais contundentes de uma experiência de flow. Você se integra à atividade de uma forma tal que tudo parece ficar num lugar diferente. Você está num outro lugar. Então, todo mundo que está vendo a gente aqui hoje vai lembrar, talvez, na infância, porque na infância a gente está a maior parte do tempo em flow. Sabe por quê? Nosso córtex pré-frontal, que é esse lado responsável pela nossa intelectualidade, racionalização, antecipação, previsão, julgamento, que é um dos nossos maiores problemas como seres humanos, né? Que a gente julga a si mesmo e aos outros o tempo inteiro, está tudo no córtex pré-frontal. Quando a gente é criança, até os nossos, 14, daí para mais começa já a terminar a formação do córtex pré-frontal. O nosso córtex pré-frontal não está totalmente formado, e, portanto, a gente passa a maior parte do tempo em flow. Lembra a brincadeira que você se perdia da brincadeira? Eu me lembro claramente ainda da minha mãe me chacoalhando para me chamar para o almoço, porque gritar não resolvia. Ela gritava, meu nome eu não ouvia, eu estava enfiado num livro, eu estava no meio da história, a minha cabeça estava lá, eu não tinha mais nada à minha volta. Então, quando você tem algum engajamento numa atividade que te leva para esse outro lugar, você está em flow. O flow é como um pensar e um agir de forma intuitiva. Tem um desligamento desse lado de julgamento, essa vozinha, o crítico interior, isso não vai dar certo. Não, passam outras áreas do cérebro a assumir o controle. As pessoas falam em subconsciente, inconsciente e tal. Eu gosto de dizer que é os lados que trazem emoções, insights, memórias e, por que não, intuição. A intuição é o flow, é o agir e o pensar de forma intuitiva. Então, se você já teve essa experiência, lembra, né? Infância, adolescência, ou às vezes até ontem mesmo, pode ser, e não percebeu o que era, isso é flow. E a vantagem é que, com o trabalho do professor Csikszentmihalyi, a gente sabe como trazer isso para a nossa vida como uma rotina, como algo a ser incorporado nos nossos rituais diários. Muito bom. E por que você diz que, acessando esse estado de flow, porque eu olhei alguns vídeos que você postou lá nos seus canais, a gente pode atingir e sustentar o nosso foco, a nossa atenção, e, ao mesmo tempo, reduzir o estresse? Porque é o seguinte, tem duas coisas que não se misturam. E quando um fica mais forte que o outro, você ou ganha ou perde, que são curiosidade e medo. Medo paralisa. Se você deixar o medo crescer no seu dia a dia, você fica paralisado e não vai buscar coisas novas. A curiosidade é a fonte de trazer ideias novas e coisas novas. Curiosidade te leva a assuntos que você não conhece muito, são instigantes, você quer conhecer mais, portanto, te interessa. Então, eu falo sempre que, por exemplo, a chave para um estudante ser bem avaliado, tirar notas boas, é ele ser provocado, ele ser instigado com coisas que tragam e provoquem curiosidade nele. Eu era um cara extremamente curioso por matemática, porque eu estudei numa época que tinha na escola que eu estudava, tinha uma parte da formação, até acho que o fundamental, comecinho do fundamental, a gente usava o método Montessori, que é um método que usa muito a parte prática, né? E tinha lá o material de matemática. O material de matemática tinha cubinhos, caixinhas, eu adorava, 2 vezes por semana eu tinha que mexer com aquilo.
Ali, um momento se perdeu aquilo, entra o novo currículo da escola, vem uma professora de matemática que nunca me seduziu no sentido de me interessar por aquilo que eu já tinha interesse. E eu fui perdendo esse interesse, virei um péssimo aluno de matemática e até hoje eu tenho trauma. Então, o processo da curiosidade te leva. Só que é a curiosidade, é o interesse, é algo que te faz, que tem significado e tem importância para você. Traz o que para você? Te traz, você fica atento, você quer saber mais. Então, opa, aqui tem algo que eu quero saber mais. Isso é o quê? Foco. O foco traz o flow, porque o flow segue o foco. Então, quando eu tenho uma atividade que me interessa e que eu estou envolvido, muito envolvido nela, pode ser estudar, pode ser um hobby, um esporte, como eu falei, ou no trabalho, eu estou concentrado. Então, eu consegui sustentar a minha concentração, portanto, o meu foco, eu tenho alguns benefícios. Eu posso ou não abrir o estado do flow, existem outras condições para que o canal do flow se abra, mas eu certamente vou trazer mais o quê? Tempo. Eu vou parar de me deixar interromper pelos gatilhos externos e internos. Vou explicar. O que são os externos? Isso aqui é uma arma de distração em massa, é uma janela para o mundo. Né? Eu posso aprender coisas novas, né? Ofícios até, entrando em vídeos do YouTube, isso é uma maravilha, mas é uma prisão também. É uma prisão se eu não for disciplinado. Eu não posso culpar a tecnologia. A tecnologia vai ser o que ela é sempre, mas eu posso ter uma disciplina para lidar com ela. A questão são as minhas interrupções internas também, que se eu não estiver engajado numa atividade, qualquer que seja ela, produtiva, profissional, de lazer, de descanso, de recuperação de energia, de respiração, se eu não estiver engajado em alguma atividade, minha mente vai estar devaneando. Portanto, tem até um estudo de 2 caras de Harvard muito legal que chama A Wandering Mind is an Unhappy Mind, que quer dizer exatamente a mente que devaneia é uma mente infeliz. Que eles dizem que a gente passa 49% do nosso dia, do momento que a gente está acordado, nesse estado de deslocamento temporal, que é o devaneio. Ou eu estou ruminando alguma coisa que aconteceu, ou eu estou tentando antecipar uma coisa que não aconteceu ainda. Puxa, por que não me chamaram para aquela reunião de ontem? Ou será que vão me chamar para aquela reunião de amanhã? E eu, pouco desse tempo, estou no aqui e agora. O que acontece? Eu estou perdendo tempo. Meu tempo não está sendo utilizado de uma forma que possa ser útil para a minha saúde mental, inclusive, que pode ser recuperação de energia, pode ser uma leitura, que pode ser aprender uma nova atividade, que pode ser tirar trabalho da frente. Então, quando eu estou engajado numa atividade, focado, a tendência, se é uma atividade que eu faço com alguma regularidade, é que eu cada vez mais fique mais dedicado a essa atividade. E eu vou explicar por quê. Porque nesse momento em que eu estou focado, e eu estou entrando no flow, existe uma descarga de neuroquímicos, são neurotransmissores, hormônios. Né? A gente tem, primeiro, o de atenção, que é uma noradrenalina, você tem a tua tarefa para executar, então vem noradrenalina, cortisol, foco, aquela história da luta ou fuga, tem que fazer esse trabalho, vamos lá, aí você passa por isso. O problema do século XXI é que a maior parte das pessoas está presa nessa fase, né? Da descarga de adrenalina e cortisol e não sai disso. Eu passo por isso, trago aqui o meu desafio e vou focar nele. Muito bem. Nesse momento, eu sei que eu tenho que me dedicar àquele desafio que eu já tenho experiência em fazer. Aí a minha descarga de atenção vira uma descarga também de óxido nítrico, dopamina, serotonina, aumenta meu fluxo sanguíneo. Então, quantas ideias boas você já não teve relaxando, por exemplo, tomando um banho ou fazendo uma caminhada? São recursos que a gente usa para ativar o flow. E aí, quando em flow, eu estou tão atento que nada mais me interrompe. Se eu não tenho nenhuma interrupção, eu seguro as minhas reservas de neurotransmissores até o momento em que eu começo a perdê-las. E aí o meu foco sai. Eu não consigo sustentar meu foco. As pessoas falam, mas espera aí, você está dizendo que eu consigo sustentar meu foco por 1 hora, por 2 horas? Sim. Se você não for interrompido, você consegue. Então, você imagina a seguinte cena, Cíntia, um cara que tem que tirar uma série de pendências da frente dele nesse dia, e ele resolve que nesse dia ele não vai entrar numa reunião no Zoom às 8 da manhã para sair às 8 da noite. Hoje eu não vou falar com ninguém, vou tirar as minhas pendências da frente. Pode ser um texto, um parecer jurídico que o advogado tem que escrever, qualquer coisa. Se ele for fazer do jeito normal,
né? Ele vai se distrair com o ping do WhatsApp, com a aba aberta no computador, ele vai ficar com aquela tela aberta, preciso conversar, aí a mesa, aí o café, alguém que chama para... Se ele construir uma rotina, um ritual, como eu gosto de chamar, que durante a próxima hora e meia, é o número que eu uso, 90 minutos, eu não for interrompido, eu vou ter a possibilidade de acionar o meu relógio biológico a meu favor. Existe um estudo que fala sobre o ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico. Ao longo de 24 horas, o que acontece no teu corpo. O ciclo ultradiano olha para isso de hora em hora. Então, eu vou pegar esse meu momento dessa tarefa e vou dizer, na próxima hora e meia, eu vou focar no que eu tenho que fazer e vou parar por 20 minutos para recuperar essas energias que eu baixei. Porque elas vão gastar. Né? Adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina têm reservas finitas. Elas é que sustentam o foco, elas que te fazem entrar em flow. Elas acabam. Você não pode deixar ficar esgotado, porque depois você não começa de novo. Você está exaurido, você precisa se recuperar. Então, o truque é fazer os sprints de flow, as sessões de flow, de maneira a sustentar o foco, fazer o que você tem que fazer sem ser interrompido, descansar, recuperar a energia e fazer a próxima sessão. Então, exemplo prático para fechar a resposta da tua pergunta. Um advogado que eu conheço me relata o seguinte: eu levo uma semana para fazer um parecer. Eu trabalho o meu direito comercial, eu escrevo pareceres para empresas que vão abrir, fazer IPOs, vão abrir ações em bolsa, e tem que ser em inglês, então isso demanda uma energia mental tremenda. Blá, blá, blá. Eu levo uma semana, às vezes 10 dias, é um inferno, eu queria fazer mais rápido, e aí eu ensinei esse caminho dos sprints de flow. Primeiro eu expliquei o que é o conceito do flow, que é possível, que todos nós podemos ativar, e aí eu ensinei esse truque do sprint de flow. Ele hoje faz um parecer dele em 2 dias, 3 dias, com muito capricho, porque tem tempo de revisar. O grosso ele tira no primeiro dia. Ele faz 4 sessões. 4 sessões de 1h30. Essa é a jornada de trabalho dele. Ele não fica 12 horas em volta de um trabalho. Ele não se exaure, não chega esgotado. Não é que nem um aluno de medicina que passa a vida estudando e vira à noite, não registra mais nada, não absorve mais nada e na hora da prova dá branco. Por quê? Porque ele não entendeu que ele não precisa fazer mais do que 3, 4 sprints de flow de 1h30. É só isso. Ah, Cadu, mas como é que você sustenta a atenção por 1h30? Eu mal consigo por 15 minutos. Você começa pequeno. Começa com 20, 25 minutos. Tem uma técnica, chama técnica Pomodoro, não sei se você já ouviu falar. É um timer, tem aplicativo para relógio, para Apple Watch, para aplicativo, 25 minutos por 5 minutos de recuperação. Agora, atenção que tem um truque aqui. Você recuperar energias é fundamental para qualquer um, seja um atleta, seja um corredor de fim de semana, seja um cara que joga tênis 2 vezes por semana, não importa. Seja quem está de 8 da manhã às 8 da noite no Zoom, todo mundo tem que recuperar energia. E recuperação de energia não é olhar o WhatsApp, não é responder e-mail, parar o que você está fazendo e fazer coisas relacionadas ao trabalho. Não é assistir Netflix. Não é nada disso. Se você não fizer uma coisa realmente para romper aquele ciclo, zerar e começar depois de novo, você não recarregou a tua energia. Então, são pausas ao longo do dia, esse é o segredo. Por isso que eu falo dos sprints de flow de 1h30. E para quem está no Zoom das 8 da manhã às 8 da noite, eu também falo, em vez de fazer reunião de 1 hora, faz 45 minutos. Para quê? Para te deixar tempo para você fechar um assunto antes de abrir o próximo. E no meio, vai tomar um chá. Está em casa, está no remoto, vai tomar um banho gelado, uma chuveirada, faz um exercício leve, né? Puxa lá alguma coisa, faz força, dá uma corridinha, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. E aí o que você está fazendo? Você está renovando as suas reservas. Estou falando muito nisso porque nós vamos ouvir cada vez mais falar na importância da recuperação. E a principal atividade de recuperação, todo mundo negligencia. É o sono. Sono. Uma boa noite de sono. Então, eu não sei se eu cobri vários temas aqui para uma pergunta muito direta sua, mas a minha ideia foi, exatamente nessa resposta, trazer para você elementos de dizer, primeiro, é possível, segundo, tem jeito, e significa que eu, com o flow, posso sustentar foco, atenção e ganho tempo. Tempo para quê? Para fazer qualquer outra coisa. Muito bom. Agora, olha só.
A gente, quer dizer, todo mundo diz que as mulheres são multitarefas, né? A gente faz um monte de coisa, ou pelo menos acha que faz muita coisa ao mesmo tempo. E você acha que o estado de flow pode, então, ajudar essas mulheres a serem mais produtivas? Agora, com o conhecimento do estado de flow, as mulheres realmente vão poder dizer que são multitarefa. Não. Porque, na verdade, isso é uma briga até que em casa eu tenho. A minha mulher é ótima. Vou fazer uma palestra que multitarefa é bullshit, não existe. Mas eu falo que só tem uma pessoa que faz, que é você. Eu falo, minha mulher é a única que eu conheço que faz isso. Mas eu brinco muito com ela. Eu brinco muito, porque, na verdade, essa ilusão do multitarefa é uma ilusão. O nosso cérebro só é capaz de fazer uma coisa bem feita por vez. Então, se você quer fazer mais de uma coisa por vez, não espere que ela saia bem feita. Você pode até fazer mais de uma coisa. Alguma coisa vai ficar pendendo no meio do caminho. Então, por exemplo, vai lavar a louça querendo ouvir o podcast, não sei o quê, em algum momento pode deixar. Eu faço isso. Eu estou dando um exemplo que comigo eu aprendi a duras penas. Lá atrás, anos atrás, eu sempre gostei de lavar louça. Por quê? Porque era um momento que eu ficava inteiro ali, não tinha ninguém gostava. Eu falava, agora eu vou ficar sozinho e vou aqui lavar minha loucinha e tal, pensar. Não pensar, na verdade. Pensar em se aquela sujeirinha saiu do prato, tal, estou ali. Se eu estiver pensando em outra coisa, vendo a televisão que está ali na cozinha, que eu tenho na cozinha, não uso, está desligado. Por quê? Se eu me distrair, e eu quebrei, e era uma jarra muito estimada, de estimação mesmo. Então, eu ouvi muito tempo e falei, não é possível, eu tenho que fazer. Isso tem muitos anos. E aí eu cheguei à seguinte conclusão, não tem jeito. Por quê? Aí eu fui estudar. Porque o que dá a sensação que a gente é multitarefa é pura e simplesmente a mudança rápida de atenção que o teu cérebro, o teu foco vai mudando de lugar. É só isso, é a mudança da tua atenção. Como é rápida, te dá a ilusão de que você está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Você não está. E vai cometer em algum momento algum deslize. E grande problema, atenção, olha quanto o custo disso. Vamos pegar uma empresa, por exemplo. Então, tem um cara lá que está dedicado a fazer esse parecer jurídico. Né? E ele tem que tirar esse parecer jurídico. E ele está lá em flow, ou está concentrado, está focado, hiperfocado. Aí vem alguém, ou ele deixou o caso real, fiz um workshop para um banco aí esses dias, e a pessoa que era da área jurídica, curiosamente, ela falou, olha, aqui a gente tem umas notificações na plataforma, a gente usa o Teams ou o Zoom, não lembro. Zoom, sei lá. E aí tem a notificação, eu fui ignorando as notificações, às vezes marcam 2, 3 reuniões, todo mundo junto. Eu fui ignorando. Aí começou a pingar o WhatsApp, eu fui ignorando, tentando terminar o que eu estava fazendo, concentrado, de fone, porque o fone é um recado para quem está ali perto, para não vem, não, que eu estou concentrado, nem assim, né? Não é que o sujeito brotou da terra na minha frente, assim, ela falando, é muito engraçado, eu adorei. Ela falou, o cara brotou na minha frente, aí me interrompeu, e aí eu tive que, né? E aí eu expliquei para ela, e quanto tempo depois você levou e voltou para... Ela falou, levei uma meia hora. Eu falei, de 20 a 30 minutos é o tempo que você leva para voltar no mesmo nível de foco e concentração que você estava antes de ser interrompido. Então, olha o custo disso para você pessoalmente, porque, né? É tempo. Sabe, e tempo para todo mundo, para todo mundo. Quando você faz o contrário, que são essas sessões de flow, você ganha tempo, até para não fazer nada, para recuperar a energia. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber que, primeiro, é preciso renovar a energia, e segundo, eu tenho que fazer uma coisa de cada vez, e tirando da frente. É por isso que eu falo, esquece lista de pendência. Lista de pendência não serve para nada. O pessoal me olha meio torto quando eu falo isso. Né? O Richard Branson, até lá da Virgin, escreveu esses dias lá no LinkedIn um artigo dizendo que ele faz lista desde que se conhece por gente. Eu falo, bom, tudo bem, ele foi bem sucedido, mas não foi por causa das listas dele, não. Ele disse que é, mas não é. Mas tudo bem, há controvérsias. Eu vou dizer por quê. Quando a pessoa vem para mim e fala assim, eu tenho uma lista de prioridades, eu falei, já está errado por princípio, por essência. Prioridade não é plural, prioridade é singular. Então não tem lista, é uma prioridade. Né? Então, segundo, lista de pendência tira meu foco. Por quê? Porque eu vou vendo que eu não vou dar conta de fazer determinada coisa e vou trazendo outra. Então, eu estou tentando rodar mais de um pratinho ao mesmo tempo e vai acabar com a minha autoestima, porque no dia seguinte eu vou ver que a lista não diminuiu.
Então, o que eu faço? Eu bloqueio, eu protejo a minha agenda. Eu faço blocos onde eu entendo que determinados blocos que eu separo por cor, eu uso o Google Calendar, então dá para você criar compromissos e blocar por cores e fazer eles repetidos. Então, eu bloqueei, por exemplo, tudo que é verde são momentos que eu estou para mim, pessoais, para meditar ou para andar. Eu faço uma caminhada diária, 2 vezes por dia. Uma é opcional, eu faço quando dá, que é a matinal, e a da tarde é obrigatória, eu faço todo dia. É obrigatório no bom sentido, né? Eu sinto falta quando eu não faço, virou. Né? Então, eu tenho momentos das leituras pendentes, do que eu estou lendo, do que eu estou estudando. Eu sou um produtor de conteúdo, eu preciso estar sempre. Mas aí, se eu entrar na roda viva do dia a dia, eu não tiro nada da frente. Ver série, ver filme, ver coisas assim, que são parte do meu ofício. Eu estou vendo um documentário agora, por exemplo, muito interessante, no Netflix, sobre sono, que é da Headspace, que é aquele aplicativo de meditação e tal. Tem um documentário sobre sono. Ele é interativo. Você pode pedir para contar uma história enquanto você vai tentar dormir. Você ouve Netflix lá, ele está contando uma história. Ideias como essa tem várias. Mas eu bloqueio momentos para as reuniões diárias que eu tenho, algumas com clientes, mentorados, etc. Mas está tudo. Você vê minha agenda, ela está toda bloqueada, mesmo que sejam períodos de nada. Por quê? Porque se eu tenho uma pendência que não é. Se eu tenho a prioridade, eu já estou lidando com ela todo dia, eu sei qual é. Mas se eu tenho alguma coisa que eu vou encaixando, eles têm momentos para serem atendidos, eles não vão atropelar, eles não vão interromper meu ciclo. Por isso que eu falo que eu não uso lista, porque se eu tenho o que eu tenho que fazer, está lá marcado na minha agenda, e aquela agenda está protegida para mim, ou para a minha equipe, ou para o meu cliente ali, a gente está um monitorando o outro. Então, são práticas que ajudam o quê? A sustentar a atenção e o foco, que lá no limite trazem o flow, que é esse estado ampliado de consciência. Mas não necessariamente é uma coisa que a gente vai fazer e trazer toda hora. Mas o foco em si já é suficiente para aumentar a minha produtividade, tranquilizar, porque eu não vou chegar no fim do dia com aquela sensação de que eu não dei conta de tudo. Por quê? Porque as pessoas acham que a vida é uma maratona. Não é. Eu começo às 8 da manhã na reunião do Zoom e vai até às 10 da noite. Não é. Você tem que fazer esses pit stops, você tem que fazer essas pausas. A vida é uma série de corridas. Tem começo, meio e fim, recupera. Começo, meio... Vou mostrar um negócio para você aqui. Ó. Tinha mostrado o negócio do Csikszentmihalyi, agora eu vou te mostrar outra coisa. Eu vou mostrar a importância de entender isso, porque isso é a base para o flow. É aqui. Ó. Isso aqui é um típico dia, deixa eu mostrar para vocês, da nossa vida. Sim. Então, você está vendo aí, são 4 quadrantes. Aqui é a nossa vida típica. Então, se a gente, supondo que a gente tenha tido uma boa noite de sono, e cada vez mais nós vamos ouvir falar na importância do sono. O sono é o novo parar de fumar, viu, Cíntia? É o novo assunto principal. Parar de fumar já era. Espero que as pessoas tenham... Eu mesmo parei de fumar, vou fazer 1 ano agora, dia 1º de janeiro. Parabéns! Então, mas parabéns. Agora, o grande lance é dormir bem. É dormir bem. É dormir bem. Esse é o luxo. Porque quando você dorme bem, você se recarrega daquelas energias que você gastou ao longo do dia, que eu vou falar aqui para vocês quais são. Que são 4. Ó. Física, que é a nossa, né, do nosso corpo, da nossa, enfim, da nossa atividade, que a gente acorda para enfrentar. Mental, que é a energia do foco, né, da concentração, da atenção. Emocional, que é da nossa relação conosco e com o outro. Né? E a espiritual, que pode ter a ver com o teu chamado, a paixão, tua causa, o teu propósito. Né? E pode ter até uma conotação religiosa. O fato é que essas 4 energias formam um conjunto que eu chamo de força de vontade. Então, se você acorda bem carregado, com todas essas energias plenas, você vai estar otimista, desafiado, confiante, você vai para o seu dia. Né? Então, a energia está aqui no eixo vertical, ela está alta, e está aqui à direita, no horizontal, positivo. O que acontece ao longo do dia quando a gente tem problema no trânsito, no Wi-Fi, brigou com o chefe, o cachorro está doente, sei lá, qualquer coisa, vai consumindo a tua energia naturalmente, as 4 energias, e vai trazendo ela para um patamar, talvez, de, se você não agir aqui, dela virar uma energia negativa. Começa com um alerta amarelo,
né? Você fica mais na defensiva, ansioso, preocupado, e se você continuar não agindo e botando para debaixo do tapete, você vai ficar impaciente, irritado, frustrado. O que você não quer é cair aqui, no quadrante inferior esquerdo, que é o do burnout, que ninguém quer estar nesse lugar. Mas a gente acaba... o número de burnout é assustador. Antes da pandemia, a força de trabalho global era de 32% a 35% da força de trabalho global estava com burnout. Era gravíssimo, é um número enorme, gigante. Hoje bate 80% por conta da pandemia, por conta desse mundo que nós estamos vivendo. E o medo, agora com o Omicron chegando? Está todo mundo sem saber o que vai acontecer. Essa é a nossa realidade. Então, o que nós precisamos fazer? Nós não podemos deixar a gente cair aqui esse movimento. Eu tenho que fazer mais esse movimento aqui. Eu tenho que lembrar que eu tenho um quadrante onde a minha energia ainda não está negativa, que ela ainda é positiva. Então, eu não preciso deixar ela esgotar. Eu posso recarregar com mais frequência. O que eu falei das reuniões de 45 minutos, né? Da pausa para você ir tomar um café, um chá, que não é ver Netflix, não é ver e-mail, não é ver o WhatsApp, porque isso é uma... A gente tem que deixar de achar que a nossa vida é uma maratona. E o flow entra aí como uma arma secreta. Quando você traz o flow e a ativação do flow na sua vida de forma consciente, você está, primeiro, sendo um antídoto para o burnout, para a ansiedade, para a depressão, porque, lembra, curiosidade, foco é algo que me instiga. Então, curiosidade é maior que o medo. Então, eu estou bem. Se eu mantiver isso, se eu conseguir abrir essa possibilidade, e olha, é todo dia trazer um desafio novo. Não é um desafio que é uma chave que você vira e desliga, né? Liga e desliga e ela está funcionando. Não, é como um botão de volume, você vai graduando. O James Clear, que escreveu aquele livro Atomic Habits, Os Hábitos Atômicos, ele fala muito nisso. Ele fala qualquer coisa que você acrescente 1% todo dia, ao final de um ano, você tem 37% de alguma coisa, não sei o que é. Não se liga no número, Cíntia, pensa no conceito. Qualquer coisa que eu vá aos pouquinhos, todo dia, aumentando, ou seja, eu preciso ser consistente, mas elevar a minha barra todo dia, é a garantia que eu vou conseguir abrir a sustentação do meu foco e, portanto, o canal do meu flow. É isso que o professor Csikszentmihalyi fala no livro dele, que está aí, que eu comentei com vocês. Então, e é isso que a gente mostra em vários... enfim, a gente tem aí vídeos lá, como você falou, no canal, lá no YouTube, tem um monte de coisa. Mas o importante é o seguinte, o flow é uma escolha. Ele tem que ter uma coisa envolvida nele que chama-se disciplina. Disciplina porque você tem que repetir, você tem que fazer, é um ritual, é um processo. E tem que ter uma entrega. Né? Tem que ter uma entrega para o processo, tem que acreditar no processo. Então, qualquer escolha implica em uma perda, implica em abrir mão de alguma coisa. Então, eu falo isso muito para a turma quando eu converso. Você quer dormir bem, quer recuperar a tua energia, você não pode levar o celular para o quarto, porque vai ser a última coisa que você vai ver antes de dormir, a primeira que você vai ver quando acordar. Isso aí acaba com a tua recuperação de energia, com a tua possibilidade de ter um dia com as tuas cargas plenas. Qualquer notificação que pingue durante a noite interrompe a tua produção de melatonina, que é responsável pela fixação das tuas memórias de curto prazo. Quer dizer, então tem vários impactos. O que eu falo, vai desacelerando, vai dormir, né, propiciando um relaxamento. De manhã você acorda e vai efetivamente construindo de novo as tuas rotinas e teus rituais, para que ao longo do dia você tenha a disciplina para parar quando é preciso. E é preciso parar várias vezes ao longo do dia. Várias vezes. Por isso que eu falo, a empresa moderna é aquela empresa que não fica pensando... Eu trabalho muito para empresa, né? Por isso que eu falo muito de liderança. De empresa. Né? Então eu falo, a empresa Mas moderna... vale para a vida pessoal, Mas vale, porque a empresa é feita por pessoas, né? Então, claro. assim, a empresa moderna, a empresa consciente, ela não entende que lucro, meta batida, resultado é o objetivo final. Não. Ela entende que é consequência. Consequência de quê? De um grupo, de um time, de pessoas que sejam saudáveis mentalmente, emocionalmente e fisicamente, e que se sintam pertencendo a alguma coisa maior. Por isso que eu falo que visão, missão e valores, para mim, é um conceito que morreu e só não enterraram ainda. Que para você entender qual é o impacto que eu, pessoa, indivíduo, e eu, organização, estou causando no meu entorno, no mundo. Ninguém faz nada sozinho, nós somos um grande coletivo. Né? A criatividade ela pode ser individual, mas a inovação é coletiva. Aliás, falando sobre isso, tem uma coisa muito interessante que aconteceu agora em outubro, que tem a ver com o flow.
Vou até mostrar para vocês, é sensacional esse negócio. Que é o seguinte, tem um pesquisador lá na Universidade de Toyohashi, no Japão, que ele... Espera aí, que eu estou mostrando um pedaço de uma palestra que eu fiz recentemente. Eu quero mostrar um outro negócio para vocês. Muito legal, está aqui, ó. Esse professor Mohamed Shehata, que é um garoto de 40 e poucos anos, o cara é da Caltech, da California Institute of Technology, e ele está ligado à Universidade de Toyohashi, no Japão. E esse estudo foi publicado dia 4 de outubro agora, que fala, e foi publicado no The Times, na Inglaterra, não caiu ainda no mainstream, ainda não está na mídia de massa, mas está indo devagarinho. Vou conversar com ele dia 2. Que dia que é dia 2? Depois de amanhã, né? Depois de amanhã tem uma reunião com ele, com o líder desse projeto, que eu vou explicar, porque nós vamos trazê-lo para uma live também, vou te convidar, para explicar o que é o resultado dessa pesquisa que eles acabaram de publicar agora em outubro, que diz o seguinte, que o flow ele é coletivo também, e é a primeira evidência científica de que o flow funciona quando um time que está trabalhando junto, ou jogando junto, pode ser esporte, pode ser na arte, tocando uma música junto, ele tem uma assinatura única das frequências cerebrais. Elas ficam sincronizadas, olha aqui, que é essa parte de cima. E aquele assunto que eles estão trabalhando fica integrado entre todos os membros da equipe. É como se a equipe de 6, 10 pessoas fosse um organismo só. Olha que interessante a pesquisa desses caras. E ela saiu agora, dia 4. Fala que essa assinatura única. Então, você imagina o impacto que isso pode vir a causar dentro dos ambientes organizacionais e na nossa vida pessoal, porque a gente tem também vários momentos que a gente está coletivo, né? Então, essa transformação é única. O que é? Acabou o alarme? Acabou a nossa... Sem querer, né? Pô, esse cara fala demais, meu. Pelo amor de Deus, ele engatou uma segunda, que não para de falar. Mas eu sou tão apaixonado. Isso é flow, que eu não vou percebendo. As coisas vão indo, elas vão fluindo uma atrás da outra, porque está tudo conectado, está tudo encadeado. Nós estamos num momento muito precioso da humanidade, que é esse impacto do medo, do terror de saber se vamos estar vivos, mas, ao mesmo tempo, essa possibilidade de descobrir que nós temos um lugar diferente que a nossa consciência pode estar. E ela, coletivamente, ainda é mais poderosa. Ele tem um gráfico lá que aqui mostra um indivíduo em flow, e aqui é o time em flow. É um outro gráfico que eu não mostrei para vocês. É muito mais potente. Então, a capacidade de transformação que o coletivo tem é enorme. O flow é só uma ferramenta para isso. Bom, mas e flow e meditação? Tem algo em comum ou não tem nada a ver? Sim e não. Então, vamos lá. Primeiro pelo não. Não tem nada a ver uma assinatura neural com a outra. Na meditação, a gente trabalha para aquietar a mente, né? Para diminuir a frequência de pensamentos, para criar espaços entre um pensamento e outro. Portanto, eu diminuo a minha atividade cerebral durante a meditação, o mindfulness, a atenção plena. O flow, não. Quando eu estou em flow, a minha mente inteira está acionada. A área de insights, memória, emoção, está tudo lá, está bombando. O flow, lembra, é um pensar e um agir de forma intuitiva. Porém, o sim quer dizer o seguinte, a prática da meditação é um caminho fabuloso para eu construir o meu centramento, o meu preparo pré-flow. Porque quando eu vou me preparar para entrar no flow, eu preciso ter um preparo externo para as minhas interrupções externas, lembra? Que é desligar isso aqui, fechar as abas do computador, deixar uma tela só aberta, tirar as distrações da mesa, avisar todo mundo que não venham me interromper, porque eu vou tirar uma sessão agora de 1 hora e meia, concentrado. Isso é a preparação externa. E a preparação interna, como é que é? Como é que você faz? Eu faço meditação. O que é a preparação interna? É meu silêncio mental, a minha aquietação, meu centramento, para eu estar inteiro no momento presente, no aqui e agora. E a minha jornada para fazer isso é meditando. Eu medito para quê? Para construir essa inteireza no momento presente. E aí, depois desse exercício, que eu fiz a meditação, que pode ter o tamanho que for, eu normalmente medito diariamente, independente de ter uma tarefa para fazer, por 20, 30 minutos, às vezes 1 hora. Depende do tipo de meditação que eu estou fazendo. E pré-trabalho, eu uso, às vezes, meditações mais curtas, de 5, 10 minutos, aliadas à respiração. O que eu estou fazendo? Eu estou prestando atenção na minha respiração,
estou me centrando no momento presente, que é a única coisa que eu tenho, que existe, que é importante. Estou desconectando com aquele meu deslocamento temporal, de ruminar o passado ou ficar aflito pelo que não aconteceu ainda, e pode até nem acontecer. Tá? Então, eu tenho que estar no aqui e agora. É o único momento real de poder que eu tenho, é aqui e agora. Para isso, eu preciso me centrar. E para isso, nada melhor do que a meditação. Aí tem um monte de gente que fala, mas meditação é difícil, é chato, eu fico com a cabeça. Sim, você fica com a cabeça, porque o pensamento você nunca... Meditação nunca vai aquietar os seus pensamentos, eles sempre virão. Sempre. O que você vai conseguir é espaçá-los e talvez entender que eles são como nuvens. Você não precisa se pendurar na nuvem para ir lá com ela. Ou um rio, né? Está passando as folhas, passando no rio, você olha, que folha bonita, você vai com ela. Não, deixa as folhas passarem pelo rio. Deixa as nuvens passarem pelo céu. Podem ser nuvens brancas, né? Pensamentos agradáveis, leves, bobinhos. Podem ser nuvens de chuva, com trovoadas, maus pensamentos, coisas que te levam para o ruminar, puxa, arrependimentos. Mas lembrando o seguinte, nuvens passam. Você é o firmamento. Você é o céu. Você está sempre lá. Então, quando você entende que tudo passa, a meditação te ajuda a construir essa inteireza no aqui e agora. É um tremendo processo poderoso. Que só fazer isso já pode parar aí. Agora, se você quiser ir além, você pode trazer o flow para você. Entendeu? É esse que é o lance. Interessante, então, eu tento falar isso da meditação para as pessoas e tem gente que continua falando assim, não, mas não consigo. Não consegue? Então vai respirar. Faz uma respiração que é assim. Inspira por 2 tempos, segura por 2 tempos e exala, expira por 4 tempos. Quando você faz isso, você está dando um sinal para o teu sistema nervoso autonômico, especificamente para o teu sistema nervoso simpático, que é aquele responsável pela alta rotação, luta ou fuga, está pronto para, né, para aquela coisa, né? Você está dizendo, não, eu não estou em risco, eu não estou em perigo, eu estou bem. Quando a sua respiração é mais longa, você está avisando que o teu sistema nervoso parasimpático pode entrar em ação, relaxamento, digestão. Nisso, eu não preciso meditar. Se eu fizer alguns ciclos dessa respiração, eu já estou prestando atenção na respiração. Portanto, a minha mente já está se aquietando. Não é uma meditação, mas é. Sem ser. Só prestar atenção. O que é meditação? É prestar atenção. E nenhum problema se pendurar na nuvem no pensamento. Porque a ideia é treinar aquele momento em que você saca que você está pendurado. E aí você lembra e volta para a tua respiração. Esse é o grande lance da meditação, é te ensinar a prestar atenção no que aconteceu e voltar, e voltar, e voltar, e recomeçar, quantas vezes forem necessárias. Essa é a prática, porque cada vez que você faz isso, você está no aqui e agora. Nossa, esse é um tipo de coisa que eu preciso exercitar, porque eu sou dessas que eu falo, não consigo, eu preciso fazer. Mas eu vou te dar algumas dicas depois, não se preocupe, a gente vai conversando e vou mandar para você dividir com essas mulheres maravilhosas aqui do estilo 5.0, para poder todo mundo fazer isso. Não dá trabalho, é gostoso, tem algumas certamente que estão vendo aqui a gente que já fazem essas práticas. Elas vão imediatamente se relacionar. Eu acho que até legal, pode criar um debate aí depois sobre esse tema, que é muito rico e muito bom, especialmente para o momento que nós estamos enfrentando agora no mundo. Não, nem me fala, viu? Ó, a gente na Estilo, a gente tem abordado um tema, que eu não sei se talvez aqui como é que você vai lidar, mas é assim, a gente tem falado muito sobre a menopausa. Por quê? Porque são mulheres com mais de 50 anos e a gente basicamente está em alguma das fases da menopausa. E uma dos sintomas fisiológicos que muitas mulheres reclamam é justamente essa coisa duas coisas, falta de concentração e dormir mal, insônia, justamente por conta do desequilíbrio hormonal que a gente começa a ter nessa fase. O estado de flow pode ajudar de alguma maneira? Você tem alguma informação a respeito disso? Olha, eu diria para você que seguramente para a questão do foco, da atenção e de não achar que é multitarefa, porque isso não existe, o flow vai ajudar. O flow, esse momento, até nem que seja não abrir o flow, mas construir o caminho para ele,
para trazer foco e se concentrar e manter a sua atenção. Porque sabe qual é o grande problema? Nossa atenção está sequestrada, ela está fragmentada por tantos estímulos internos e externos. Aliás, é como eu disse, o interno até é mais frequente até que o externo. Então, quando a gente consegue uma prática que me permita me blindar um pouco contra as distrações, eu já estou tendo o benefício de sustentar a atenção. Ler um texto longo, né? Sustentar a atenção por um tempo de meditação, por exemplo, coisas várias. Né? Ver um filme, às vezes tem um filme, outro dia eu lembro algum filme aí que tem 3 horas de duração, que ninguém dá mais conta de imaginar assistir um filme de 2 horas de tanto, 3 horas. Por isso que a Netflix é um sucesso, porque é tudo fatiado, né? Em pequenos fragmentos, e a gente dá conta. Mas a verdade é que a gente dá conta de sustentar a atenção. Precisa criar a condição para isso. Então, nesse ponto, ajuda. Com relação ao sono, eu diria que tem várias. Não é nem o flow aí é um pouco dessa rotina de construir um ambiente de uma desaceleração, um ritual para o dormir, que implica em começar antes. Primeiro, a história do telefone, não levar o telefone, não ficar lendo nem vendo, ver noticiário, filme de ação, coisas desse tipo, muito ruim. Vai desacelerando 2, 3 horas antes da tua hora de dormir, já começa a fazer esse ritual. Não vai tomar café, toma um chá se quiser, né? O cuidado com os alimentos. O quarto, idealmente, tem que estar bem ventilado. Você, não, de novo, não leva isso para o quarto, porque qualquer notificação assim te interrompe, fora que você fica ali tentado. Né? Redes sociais, noticiário, filme. Né? Eu faço leituras, por exemplo, ou leio um livro físico mesmo, de ficção, em geral é ficção, não levo livro de trabalho, ou pode até ser assistir por um tempo, antes da hora de dormir mesmo, um documentário, uma coisa mais leve, nunca notícia e tal. Então, esse cuidado com as interrupções externas, internas, as condições ideais de alimentação, né? A ventilação, outra coisa, nenhuma fonte de luz é ideal, nenhuma. Tem gente que só consegue dormir vendo televisão. Minha mulher, por exemplo. Então, a gente está aqui há alguns anos no embate. Então, por exemplo, há alguns anos a gente aboliu a televisão do quarto, não tem mais. Mas ela ainda não tem, faz anos. Que horror! Faz anos. Mas o que ela faz? Ela pega o iPad e vai ver o Netflix dela, entendeu? Mas aí ela já entendeu que ela vê coisas mais leves. Eu procuro deixar ela dormir talvez antes, para eu não ficar impactado por essa luz que está lá. Então, eu espero, a gente descasa um pouquinho os horários para eu poder esperar ela dormir, aí eu já entro. Eu uso muito um aplicativo, de novo, o telefone está em outro cômodo, mas eu posso usar um Bluetooth, e com um fonezinho eu uso um aplicativo de indução a estados meditativos, que usa o conceito das frequências binaurais, ou batidas binaurais. O que é binaurais? Binaural é duas audições, 2 orelhas, 2 ouvidos. E binaural a frequência, porque é uma frequência entrando de um lado, a outra frequência do outro, gerada por esse aplicativo, ou por uma música, muitas vezes, e aí elas formam uma terceira. Essa terceira tem vários usos: concentração, estudo, foco. Tem gente que usa isso o dia inteiro. Eu, por exemplo, às vezes uso. O YouTube está cheio de vídeos de frequências monaurais, que é para ouvir sem fone, e binaurais com fone. E eu uso alguns aplicativos que me ajudam a induzir o sono. Com o quê? Com barulhinho de chuva ou do mar, e com aquela frequência no fundo. Então, aquilo vai desacelerando também. Vai me ajudando. Esse documentário que eu estou vendo da Netflix agora sobre sono é bárbaro, porque tem essa ideia das histórias, você pode interagir com ele, tem um pouco do conceito do sono. Então, é fundamental não se deixar abater. É um problema sério da menopausa, sem dúvida, eu sei disso, porque, né, como eu falei, eu e a minha mulher temos algumas práticas que a gente vem construindo juntos para chegar num momento de sono bacana. Mas eu lembro como era no começo, no começo dela. Foi uma coisa muito desafiadora para nós. Eu sei disso, vivi isso junto. Mas, ao mesmo tempo, a gente foi construindo esses momentos. Então, essa desaceleração foi chave. Nem tudo é igual para todo mundo. Às vezes você precisa realmente fazer um trabalho um pouco mais clínico, às vezes, né? Sim. Enfim, não quero entrar nessa seara, mas não descarte a ideia de criar um ritual de sono, pré-sono, para dormir, e que eu acho que vale a pena. Tem um livro que eu vou recomendar, que é muito bacana, do Matthew Walker, que chama-se Por que Dormimos?
É um livro que está em português, é fácil de achar. Depois você me cobra, eu vou mandar as Sim. referências, deixar e tal. Enfim. Que é legal, que são leituras que ajudam a gente a entender a importância disso tudo e que, mesmo que a gente tenha esses desafios fisiológicos, a gente pode vencê-los. Né? O flow, ele não entra muito nessa cena, mas a rotina, a prática, o hábito, né, o ritual de trazer o flow para a sua vida te faz uma pessoa mais focada e como é que eu falo? Com essa força de vontade, que é o conjunto daquelas 4 energias, física, mental, emocional e espiritual, forma uma força de vontade. Ela diminui ao longo do dia, mas a gente pode recuperar. E é ela que é responsável por esses caminhos que a gente trilha para ter uma vida melhor, né? Que no fundo todo mundo quer. Né? A gente, na verdade, a grande questão da condição humana é fugir do desconforto, né? Daquilo que incomoda, Claro. do que é ruim. Esse é o grande sofrimento. Então, buscar condições para mitigar isso, para amenizar isso. Mas entender, né? Como os teus ancestrais entenderam lá no Zen, antes deles no Dao chinês, na Índia, que as coisas elas não são eternas, tudo é impermanente, tudo passa, né? E do bom ao ruim a gente vai, essa é a beleza da vida. Imaginou se fosse tudo igual? É, monótono. Olha só, a gente está falando muito, ou tem se falado muito em lifelong learning, né? Aprendizado ao longo da vida. E um pilar importante, principalmente para os 50 a mais, é como que a gente aprende e reaprende, ou aprende a desaprender algumas coisas para aprender de novo, né? O flow ajuda, pode ajudar nisso também, principalmente para os 50 a mais aí, que a gente às vezes carrega um monte de pré-conceitos, né, ao longo da vida. Olha, eu vou te falar, o desaprender é o mais desafiador. Aprender é legal e não é tão complicado, é só a gente se dispor, né? Então, o grande desafio é desaprender, porque desaprender implica em desapegar. Desapegar significa abrir mão e é escolha, né? E escolha implica em abrir mão, perder algo do jeito que você faz. Então, eu vou mostrar aqui para você um quadrinho que é o quadro o principal legado do professor Csikszentmihalyi é esse quadro que mostra uma relação entre desafio e habilidade. E ele vale para tudo, para estudar, para trabalhar, para qualquer coisa da vida. Você calibra um nível de desafio, né? Em relação aqui é mais desafiador, aqui é menos desafiador, aqui é mais é o nível de habilidade, de conhecimento que você quer ter e aqui você está menos preparado. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Então, se eu tenho um desafio que é muito grande para mim, e o meu treinamento está morando aqui, eu vou estar na fase da ansiedade, eu vou estar ansioso, porque eu não tenho capacidade, skill ainda, habilidade para enfrentar aquele desafio. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar um outro quadro aqui para vocês. Eu tenho que, olha só, fatiar esse desafio, diminuir, desacelerar. Então, se eu quero aprender uma coisa nova, mas eu ainda não tenho todas as habilidades para aquilo, seja um curso, qualquer coisa, eu preciso diminuir o tamanho, fatiar aquele problema ou aquele aprendizado que eu tenho novo, mas eu tenho que empreendê-lo de alguma forma. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que focar naquele ganho marginal. Lembra que eu falei no começo? Subir a barra aos pouquinhos. Eu tenho que ser consistente. Então, qualquer coisa que eu queira trazer nova para a minha vida, não adianta achar que eu amanhã já vou estar fazendo tudo certo. Eu mudei, parei de fumar. Né? Eu levei um mês para parar de fumar. Eu usei um aplicativo de mindfulness para parar de fumar. E funcionou. Mas ele teve um caminho. Né? Ele teve, inclusive, me incentivando a fumar. Agora é hora de você fumar e tal. Por quê? Porque você não desapega de uma vez. Isso vale para tudo. Se você tem um mau hábito, ou se você aprendeu uma coisa que não está mais te dizendo nada, que não tem mais a ver com você, e você quer se envolver numa nova trajetória, um novo ofício, qualquer coisa que seja, que você queira aprender e trazer para a sua vida, porque o lifelong learning é isso, é aprendizado ao longo da vida. As pessoas falam, a vida é muito curta. Não, a vida é longa. Ela dá tempo de você fazer um monte de coisa, mas um monte de coisa. Basta você
tomar essa decisão. Então, essa história é da consistência, de fazer aos poucos. Quer aprender uma coisa nova? Vai fazer a coisa nova. Saiba que isso implica abrir mão de algumas outras coisas, mas que vai te trazer a possibilidade de você estar ampliando o seu repertório. Né? É muito dentro de uma linha. Essa moçada hoje em dia chama isso de geração slash. Né? Ele faz isso, barra aquilo, por que nós não podemos fazer um monte de coisa também? Né? Eu estou, por exemplo, olha só, eu fico pensando que eu sou o vovô da geração slash. Outro dia, um amigo meu, um dos meus amigos mais jovens, de 30 e poucos anos, falou isso para mim. Pô, você é o vovô da geração slash. Eu falei, pensando bem, eu sou mesmo. Porque eu, nos anos 80, eu já estava fazendo isso. Eu passei no vestibular em 79, mas eu trabalhava em aviação, depois eu fui trabalhar em rádio, depois eu tive uma loja, eu tive uma confecção, aí eu vim para São Paulo, eu fui publicitário, depois eu fui para o mercado financeiro, trabalhei no Banco Nacional, depois eu fui sócio de uma empresa de pesquisa de mercado, depois eu montei minha consultoria. Eu tinha uma produtora de fotografia que fez os primeiros festivais de foto com smartphone, com celular, do mundo, lá no Museu da Imagem e do Som, que chama Mobigrafia. Meu ex-sócio hoje é que continua a história. Por quê? Porque eu queria coisas novas, a curiosidade me trouxe até aqui. Aí eu fui aprender artes marciais, fiz várias, judô, taekwondo, aikido, kendo, adorei o aikido e o kendo, foi os que eu mais gostei, mas nunca fui até o fim, porque no fundo o que eu queria era experimentar, era ver do mundo mais para poder... Hoje essas coisas formam um mosaico que me ajuda no meu ofício de produção de conteúdo, de mentoria, para novos líderes. Então, e eu estou incessantemente querendo aprender alguma coisa. Então, por exemplo, o que eu estou aprendendo agora? Qual é a minha... eu fiz um curso online sobre biohacking do cérebro, que é o quê? Essa coisa de criar truques de alimentação, de sono, etc., para você ter um cérebro mais longevo. Então, tem a ver com longevidade, tem um monte de coisa. Estou estudando lá online na Universidade da Pensilvânia. Estou fazendo meu curso aqui. Então, são coisas que me movem. Né? Eu quero voltar agora, quero aprender a Tai Chi. Eu nunca fiz, eu fiz as artes marciais. Mas eu já estou com 59, né? Não dá para ficar fazendo rolamento no tatame. Muito afim, entendeu? Então, eu vou fazer Tai Chi, que são aqueles movimentos mais, né, da energia. Eu quero aprender. Já estou lendo. Porque é assim, né? Eu pego um assunto que me interessa, eu viro ou obsessivo, mas não basta. Não pode ser o cara que sabe tudo na teoria, tem que viver na prática, tem que sair desse processo. E é esse o convite, o lifelong learning é isso, sai e vai experimentar, e experimenta muito mesmo. Né? Sai da teoria, vai para a prática. O flow ajuda nisso, porque o flow te coloca numa condição dessa obsessão virar algo positivo. Você fica tão integrado com essa coisa nova, desde que você já esteja minimamente capacitado para enfrentar, porque se eu nunca fiz uma coisa, eu não vou entrar em flow. Se eu nunca joguei tênis e vou enfrentar o Federer, nem ele nem eu vamos entrar em flow. Né? Então, ou se eu jogo fim de semana também, eu vou estar num estágio que para ele é entediante. E para mim é um tremendo desafio. Ele vai ser simpático, eu vou fazer um ponto ou dois nele, mas é óbvio que eu não vou ganhar. E eu nem quero que ele ganhe, porque eu quero uma coisa verdadeira. Então, essa é a lógica. Eu tenho que fazer algo que me traga significado, mas fazê-lo de forma contínua. E fazê-lo até o momento em que eu domine aquilo. Ok, entendi isso, agora eu quero aprender outra coisa. Sabe, a gente tem tempo para isso. Não, a vida não é curta. Mas ela é curta quando você vê o tempo escorrer pelas mãos, quando você se deixa levar pelas interrupções da tua vida, tanto as externas quanto as internas. E é aí que o flow entra jogando como antídoto, porque ele te traz para o momento presente. Ele é uma prática que te traz para estar inteiro aqui, para ser o melhor possível, porque o teu nível de performance mental e físico aumenta dramaticamente. Você vê o que é essa declaração do Ayrton Senna, 55 segundos mais rápido, ele estava em flow. O que é ver um Messi jogando, ver um Zidane, para quem lembra, jogando contra a gente, inclusive em 98, na França, um Neymar, esses caras estão num outro nível. O Michael Jordan, quando faz um jogo, tem até naquele documentário na Netflix que fala sobre o Chicago Bulls, tem uma cena do Michael Jordan que ele faz 6 cestas de 3 pontos seguidas, e eles estavam perdendo, ele vira o jogo. Tem uma hora que ele vira para o Phil Jackson, o técnico, e a câmera pega, ele faz assim,
que ele não está entendendo o que está acontecendo. Essa é a hora que ele saiu do flow. É a hora que ele percebeu que estava uma atrás da outra, ele estava no flow ali. Então, a performance aumenta, mental, física, a gente está no nosso melhor. E se eu estou no nosso melhor porque algo me traz significado, eu não quero outra vida, porque felicidade não é um processo eterno, são esses momentos. Esses são os momentos de felicidade. É por isso que o Csikszentmihalyi escreveu, que está aqui na capa do livro. Vou pegar aqui para vocês. Espera aí. Onde é que está o livro? Larguei ele aqui. Está aqui. Ó. Aqui, ó. Ele fala, é a psicologia do alto desempenho e da felicidade. A felicidade não existe como conceito eterno. Esses são os momentos. E vou te falar, aí não é um momento de relaxamento, não. O flow só acontece quando você está com o teu cérebro realmente, às vezes fisicamente, envolvido em algo que é extenuante. Daí a importância da recuperação. Veja como tudo está conectado. É isso mesmo. Faz sentido, todo sentido do mundo. Agora, você estava me falando aqui, nós acabamos aqui, viu? Você falou pra caramba, mas foi ótimo. Pô, eu falo pra caramba, você me deixa. O que eu posso fazer? A minha mulher fala isso para mim. Nossa, mas você fala muito. Eu falo que é paixão pelo tema. Isso que é delícia. Sobe. É adrenalina, primeiro, aquela descarga, aquele rush, o cortisol, a noradrenalina do foco, e aí vem a coisa de você estar reforçando positivamente o que eu estou falando. Você faz assim. Isso sustenta o flow, porque é o feedback imediato. Feedback imediato é um dos gatilhos mais poderosos para você ativar o flow. A gente não falou de gatilhos do ciclo do flow, não fui didático. Não. Mas isso a gente pode depois mandar um artigo, qualquer coisa, as pessoas podem ler isso no livro, que é o seguinte, esse é um gatilho. Eu estou aqui, eu estava em flow total. Agora que eu parei, era a descarga de neuroquímica, a frequência cerebral, por mais incrível que possa parecer, ela diminui. Do beta, que é essa que a gente está aqui, ela tende a entrar, quando você está em flow, num alfa e até num teta, eventualmente, quando você está relaxado ou numa prática física que te envolve inteiro. Aqui eu não sei medir, nunca medi, mas certamente eu estava num outro lugar. Quando vai... Porque nada disso que eu falei foi pensado. Foi agora, estimulado por uma pergunta sua. Veio, simplesmente. Inclusive é legal o pessoal saber que as perguntas não foram ensaiadas antes. Até um pedido do Cadu mesmo, né? Me faça o que você quiser perguntar, faça as perguntas que você quiser, que eu vou na hora responder. Então, maravilha. Agora, a gente não falou uma coisa. Você estava me contando que você está acabando de preparar um curso online para pessoas físicas, porque o Cadu, como ele falou, ele dá muita, foi assim que a gente se conheceu, no mundo corporativo. Então, muito essa coisa da liderança, da gestão, do trabalho em equipe, né, motivacional, tal. Então, trazendo sempre técnicas novas. Então, me fala um pouquinho aí, quando que a gente pode esperar, como é que as pessoas podem... Depois a gente vai deixar os contatos e os canais aí do Cadu, mas me fala um pouquinho de quando você pensa em disponibilizar os cursos para os humanos. Maravilha, momento jabá, né? Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. A gente testou esse ano, do final do ano passado até agora, mês passado, a gente testou alguns conteúdos em lançamentos de cursos que a gente chama de Flow Training. O The Flow Training ele tem uma abordagem para o indivíduo, para ele entender o que é o conceito do flow, mas ir mais fundo. Então, ele começa com uma autoavaliação, um self-assessment mesmo. E a gente usa uma ferramenta, que talvez as meninas aí conheçam, que é o Eneagrama. Então, eu uso o Eneagrama como uma maneira de entender aonde eu estou, quais são os meus eventuais pontos cegos, bloqueios e tal. A partir daí, a gente traz o conhecimento das ferramentas para a indução a estados meditativos e de flow, que são atenção plena, mindfulness, a meditação. Quando existe uma possibilidade presencial, a gente leva o pessoal para flutuar nas cápsulas de isolamento sensorial da Flutuar, lá na Pedroso de Moraes, que é um parceiro nosso. A flutuação no tanque de isolamento é um indutor para flow. A gente faz saltos de paraquedas indoor também, aquele de túnel de vento, com o parceiro que é a Airfly. Mas, infelizmente, nós estamos nesse vai e não vai do presencial, então estamos no mundo online. Então, eu decidi fazer esse curso aberto, para quem quiser, que tem 4 sessões de mentoria coletivas junto com o curso. O curso está todo gravado, então a pessoa
faz a inscrição, ela acessa o conteúdo gravado e tem 4 mentorias coletivas. E aí a gente tem algumas que podem ser contínuas, que a pessoa quiser se aprofundar, pode se aprofundar, mas, em princípio, é um curso que, em 2 meses, tanto que a garantia que a gente dá do investimento, eu garanto que eu devolvo o dinheiro até 60 dias. Ninguém faz isso. Ninguém. E eu faço. Por quê? Porque você precisa desses 2 meses para testar se funcionou para você. E se não funcionar, eu vou querer conversar, vou entender por quê, ver onde é que pode ter algum ruído no processo, mas se não, ainda assim faço questão de honrar. Por quê? Porque eu acredito no processo, eu já vi ele funcionar, eu já uso na minha vida há anos, meus alunos, meus mentorados, todos, meus clientes já fazem. Então, o que eu quero oferecer é para um número maior de pessoas, porque eu sei que o mundo está precisando, nesse ponto, de muita ferramenta de olhar para dentro, de olhar para si, de explorar o seu potencial, de poder lidar com medo, com ansiedade, com estresse, com tudo isso que nós estamos vivendo no meio dessa pandemia que não acaba, né? A gente precisa desse recurso. E ninguém faz nada sozinho. Por isso que eu faço as mentorias coletivas. Todo mundo se conhece. A gente está criando, na verdade, uma comunidade. Então, eu imagino que a próxima turma a gente vai abrir lá para meados para fim de janeiro ou fevereiro. Estamos vendo ainda. Aí eu te falo, a gente divulga aí para a turma. Maravilha. Maravilha, Cadu. Muito bem. Super obrigada pelo teu tempo, pelo teu conhecimento em dividir com a gente aqui. Vai ser um sucesso, com certeza. Talvez até faça. Estou pensando agora em fazer o curso, ver se eu aprendo alguma coisa de meditação. Depois de alguns comentários que você fez aqui hoje, eu acho que você tem que fazer. É aquela história, né? Eu aprendi uma coisa muito engraçada há muitos anos atrás. Falaram para mim. Carlos Eduardo era assim, né? Não era Carlos Eduardo. Ixi, Carlos Eduardo se você não tem 5 minutos para meditar, então você precisa meditar por 1 hora. Esse é o paradoxo, entendeu? É isso que é legal. Então, vamos juntos, pô. Vamos fazer. Tá bom, então. Então, super obrigada. Grande beijo para você. Obrigado, querida. Foi ótimo. Tá bom. Alegria. Até a próxima, com certeza. Tá bom. Até sempre. Obrigado. Tá bom. Beijo. Obrigada. É, no mínimo, estimulante e instigante, né? A gente ouviu o Cadu falar com essa euforia, essa paixão pelo estado de flow. E eu acho que a gente aprendeu bastante. E eu fiquei bastante curiosa também. Vou fazer o curso. E espero também que vocês tenham gostado e aprendido, assim como eu. E queria fazer aqui, então, um convite também para quem está entrando no canal pela primeira vez, se vocês gostaram, para vocês darem um like e ativarem o sininho, para poderem receber as notificações de novos vídeos. E também para vocês fazerem os comentários e sugerirem conteúdos, produtos e serviços que vocês gostariam que a gente colocasse nos nossos canais. Vem participar da jornada da revolução da longevidade com a gente. Um abraço.